Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, nós leremos a partir do verso 17 ao verso 25. E essa é a palavra que Deus pôs no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração, assim como começou a falar ao meu coração. Então, segundo Samuel, capítulo 5, verso 17 ao verso 25. Eu estarei lendo e os irmãos aí estarão acompanhando. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 17 ao 25 diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perasim e os derrotou ali, e disse: Rompeu o Senhor aos filisteus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perasim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi, os seus homens, os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia-as por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor que saiu de diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, feriu os filisteus desde Geba até a Gezer. Que Deus fale com cada um de nós, que o Senhor ministre no nosso coração, que o Espírito de Deus nos dê iluminação, compreensão desse texto e a capacidade de poder compartilhar os valores, os princípios, as lições e a aplicação desse texto no nosso coração. Que assim seja a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos falar desse homem que Deus o chamava do homem segundo o seu coração. Nós vamos fazer aqui um retorno histórico da vida de Davi, em breve tempo, um resumo, uma síntese da história de Davi, desde quando Deus o havia chamado, ungido rei, até esse dia da coroação. É importante nós lembrarmos que Davi teve uma vida extraordinária, uma vida variada, cheia de altos e baixos. Quando ele era pastor, ele enfrenta o leão e o urso, e essas duas experiências o forjou, o preparou para que ele pudesse abater o gigante Golias. Depois disso, ele se torna servo de Saul e amigo do seu filho Jonatas. E Saul se volta contra ele. Ele já havia sido ungido rei, e de lá até esse processo de Davi, havia se passado aproximadamente uns 10 anos, que ele se tornou servo de Davi e ficou refugiado ali no deserto, tentando fugir dos ataques de Saul, que intentava matá-lo. E ele ficou exilado aproximadamente ali no deserto da Judéia, 10 anos de exílio, praticamente no deserto. E de lá para cá, depois disso, nós vamos ver que Deus abençoou Davi, e esses homens se reuniram em Hebrom, os líderes de cada tribo, e reconheceram em Davi que Deus o havia chamado para que ele fosse rei. Mas antes, o assassinato de Isbosete deixou as 11 tribos sem nenhum descendente do trono, sem nenhum herdeiro para o trono de Saul. Mas muitos dos líderes já haviam lembrado de que há 20 anos atrás,
Davi havia sido ungido rei pelo profeta Samuel. Então eles entenderam que era propósito de Deus, que era vontade de Deus, que Davi fosse rei sobre Israel. Deus sabia que naquele processo, naquele período, Saul havia praticamente destruído a nação de Israel pela sua desobediência. E ele não era a pessoa escolhida por Deus para reinar, mas Deus o permitiu ser rei como disciplina de uma nação que queria parecer com as nações pagãs. E Deus então permitiu que Saul pudesse ser rei. Mas o escolhido de Deus havia sido Davi. E Davi havia sido ungido rei pelo profeta quando era adolescente. E passaram-se 20 anos. E metade desses 20 anos foram exilados ali no deserto da Judéia, quando tentava fugir de Saul, que vira em alguns momentos da vida se revoltava contra Davi e, enciumado, tentava matá-lo. E Davi então teve paciência, foi para o deserto e lá ficou durante 10 anos. E nesse deserto ele aprendeu, desenvolveu a confiar mais no Senhor. E não apenas isso, a confiar mais no Senhor, mas também a ter paciência, a esperar pela promessa de Deus, o trono que lhe era prometido. Observa que do período em que ele foi ungido, em que a promessa veio sobre a vida de Davi, passaram-se 20 anos até este dia, e finalmente chegou esse dia em que a promessa de Davi, de Deus sobre a vida de Davi, de torná-lo rei sobre as 12 tribos e de ter um ministério bem sucedido, finalmente chegou. Mas isso não foi de um estalar de dedo em um instante. Muitas coisas aconteceram. Davi teve, como eu disse, uma vida extraordinária, mas uma vida variada, cheia de altos e baixos. Isso nos ensina de que mesmo que você e eu sejamos ungidos do Senhor, chamados pelo Senhor, isso não nos exime de passar por lutas. E ninguém diz que até recebermos a promessa, teremos dias bons. Não é isso que o texto nos ensina. Então, nesse processo, Deus estava também, a partir das provações de Davi, forjando para este dia, preparando para que ele pudesse receber a promessa. Isso nós aprendemos nesse texto e em outras passagens bíblicas, que embora Deus tenha uma promessa sobre a sua vida e sobre a minha vida, até o cumprimento dela, Deus entra em processo de trabalho na nossa vida, para que possamos receber a promessa preparados, para que então tenhamos a capacidade de administrar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Até então, Davi não estava preparado, embora fosse o homem segundo o coração de Deus, reconhecido por alguns que Deus o havia chamado, vencedores nas suas campanhas de guerra, mesmo ainda não estava preparado para o cumprimento da sua promessa. Então, passaram-se 20 anos, e 10 desses 20 anos, a metade desses 20 anos, foram exilados no deserto. E ali ele aprendeu a confiar mais em Deus, a esperar mais em Deus, mesmo que a sua promessa não tivesse visível, ele não estivesse vendo. Em nenhum momento nós vamos ver na história de Davi, ele questionando acerca de quando ele foi ungido e pelo estado que ele estava vivendo naquela hora, que era os desertos da vida, exilado. E ali no deserto nasceram muitos salmos inspirados em que ele adorava a Deus, expressava a sua confiança. Então, assim, o texto nos ensina algumas verdades. A primeira verdade é que o fato de sermos chamados por Deus não nos isenta de lutas, não nos isenta de perseguição, não nos isenta de tribulação. O fato de recebermos a promessa não significa que não teremos obstáculos e que será imediato. O período que é feito a promessa até o cumprimento da promessa leva um período. E nesse período nós não sabemos exatamente quanto tempo, mas eu sei que nesse período, nesse processo,
ainda que nesse período de espera entre a promessa feita e o cumprimento da promessa, nós passemos por exílios em desertos. É muito comum isso. Então, o fato também de termos uma promessa de Deus não significa que a nossa vida será uma vida tranquila. Não significa que venceremos todas as batalhas. Significa que habitaremos apenas em palácios. Não. Os desertos da vida estão preparados para aqueles a quem Deus tem uma promessa. Portanto, meus irmãos, nós não podemos ficar abatidos quando Deus nos levar para os exílios do deserto, como levou Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem com grande experiência com Deus, e que Deus havia feito promessa, e que no dia em que ele foi ungido, a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Mas isso tudo não tornou a caminhada de Davi fácil. Então, esse texto também nos mostra de que a caminhada de um verdadeiro servo de Deus, mesmo que ele seja chamado por Deus, mesmo que ele tenha unção de Deus sobre sua vida, mesmo que ele tenha promessa de Deus sobre sua vida, a sua vida será extraordinária sim, porque teremos coisas extraordinárias de Deus acontecendo para que ele cumpra a sua promessa em nossas vidas. Mas também teremos dias variados, não apenas dias cheios de resultados positivos, não apenas dias cheios de respostas de Deus, mas haverão dias de luto, haverão dias de tribulações, haverão dias de incertezas, haverão dias, queridos, de insegurança e muitas vezes de cavernas e de exílios da vida. Então, acontece que depois de todo esse processo, depois que o texto nos mostra que Davi passou praticamente 20 anos vivendo entre a promessa e entre o cumprimento da promessa. É bem provável que em alguns momentos da vida, Davi pudesse, talvez, pela sua humanidade, acreditar em algum momento que talvez essa promessa não seria possível se cumprir pela circunstância que ele vivia. Então ele passou por muitas lutas, passou por muitos vales, por momentos de choro, por momentos de angústia. Agora, ele estava diante da sua promessa. E os homens, os líderes, aproximadamente 340.800 oficiais, estavam reunidos em Hebrom para proclamá-los rei. E agora seria o dia da grande vitória, o dia tão sonhado, tão esperado, que ele tinha atravessado ali 10 anos de exílios no deserto, 20 anos do dia que ele foi ungido, e a promessa de se tornar um grande rei de Israel, o homem que Deus usaria para unificar Israel e trazer libertação a Israel. E não apenas uma promessa ali que se cumpriria brevemente, em 20 dias, mas uma promessa que duraria muito mais tempo, uma promessa muito mais eterna, que seria da descendência de Davi, que nasceria o nosso eterno rei, grande rei e libertador. Então observe que as circunstâncias da vida, as adversidades da vida, os intempéries da vida, os grandes Saúls que se levantam para nos colocar em exílio, não podem e nunca será suficiente para anular uma promessa de Deus na vida daqueles que Deus o chamou, na vida daqueles que Deus o separou. Portanto, isso serve de inspiração. Mas observa aqui, queridos, ele espera 20 anos para ter essa promessa. E o texto que nós lemos a partir do verso 17, vai dizer o seguinte: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. O tema que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos é como vencer o ladrão da nossa alegria. Os ladrões que vêm roubar a nossa alegria. Observa que Davi estava celebrando aproximadamente 3 dias de celebração, porque a promessa de Deus estava sendo cumprida. Levou aproximadamente cerca de 20 anos para
ele conquistar essa promessa e essa vitória na sua vida. Então, não apenas eles, não apenas Davi, mas também todos os oficiais e todo o povo estava festejando porque entendia que seria um novo tempo, um tempo em que Deus traria unificação das 12 tribos e também traria libertação. Fato é que o texto vai nos mostrar que no auge da celebração, no auge da coroação, da alegria, da disposição de festejar, agora a tão sonhada promessa, que ele estava celebrando, saboreando a promessa, querido. Depois de muitos anos de escassez, de luta, de deserto, de choros, de caverna, agora a coroa, o dia da coroação é chegado e ele está celebrando. A Bíblia diz que os filisteus, sabendo que Davi havia sido ungido rei, coroado rei, subiu para prender Davi. Observa que os filisteus, inimigos constantes de Israel, era uma pedra no sapato de Israel, sempre se colocaram como obstáculo para tentarem destruir Israel. Deus agora estava levantando Davi e no dia da celebração, que a promessa estava se cumprindo, que finalmente ele estava sendo coroado, o inimigo se levanta para estragar este dia. Então me lembra esse texto muitas vezes a nossa história, que saboreamos a promessa, almejamos a promessa, desejamos a promessa, e aquilo que Deus prometeu, muitas vezes é debaixo de luta, é debaixo de choro, passam-se anos, e depois que conquistamos, seja a conversão de um esposo, a conversão de um filho, a tão sonhada promoção, ou talvez você passar numa faculdade, ou seja lá uma conquista financeira, material, seja lá qual for a conquista de algo que Deus dá e que você está celebrando, o inimigo não fica feliz que Deus cumpra a promessa dele na sua vida. E todas as vezes que nós nos alegramos e que Deus vem nos trazer e cumpre a sua promessa, saiba de uma coisa, o inimigo vai querer investir na sua vida para que você não celebre e não sinta o gosto da sua vitória. E a Bíblia diz exatamente isso. Depois de esperar tanto, um tão sonhado dia chegou, esse dia da coroação, e que agora finalmente Davi estava rei de fato e de verdade, coroado e reconhecido por todos. Os filisteus, sabendo disso, subiram contra Israel para prender a Davi, ou seja, o ladrão da alegria de Davi. Subiu para acabar com a alegria de Davi, subiu para acabar com a celebração da vitória, da promessa de Deus na vida de Davi e também do povo. Os inimigos subiram com avidez, subiram com força, subiram, queridos, com gana, foram para invadir o povo de Israel a fim de acabar com as festas. Então, muitas vezes, no momento de alegria, no momento de celebração, nós não podemos baixar a guarda. A Bíblia diz que a sensação de bem-estar serve de laço para o tolo. E muitas vezes é nesse momento de celebração, quando nós estamos saboreando a nossa vitória, a nossa conquista, quando Deus nos abençoa, o diabo trabalha, assim como os filisteus trabalhou e investiu contra a vida de Davi, contra a coroação e a festa que estavam celebrando Israel por causa desse dia, que era um dia histórico e profético que estava acontecendo naquele lugar, de não apenas libertação dos inimigos físicos, mas também o início da profecia espiritual, da promessa espiritual de um grande libertador que nasceria da raiz de Davi. E o diabo, assim como os filisteus, muitas vezes sobe contra a nossa casa a fim de estragar a nossa festa, a fim de estragar a nossa celebração, fazendo com que você não desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida, fazendo com que você não usufrua daquilo que Deus quer para você, daquela alegria. Muitas vezes quando você está com alegria, o diabo vem e lança seta para que você fique abatido, para que você não sinta a graça de Deus, para que você não entenda que Deus está agindo ao seu favor. O diabo tenta subir para roubar a tua bênção.
assim como os filisteus. Fisicamente, esse era o problema de Israel. Mas trazendo uma lição espiritual, muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes o diabo não se alegra com a tua alegria. Muitas vezes ele usa pessoas para se levantar contra você e detonar sua alegria, acabar com o seu festejo, acabar com a tua celebração. Então, queridos, uma grande verdade que o grande ladrão da nossa alegria está presente, assim como o ladrão da alegria de Israel e da coroação de Davi eram os filisteus, eles espiritualmente, figuradamente, representa a ação também de Satanás, que é o ladrão da nossa alegria. E muitas vezes se levanta para roubar a alegria que Deus pôs no nosso coração acerca da promessa cumprida. Porque com alegria nós reconhecemos que Deus é fiel para cumprir a promessa. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Independentemente de quanto tempo leve esta promessa até o cumprimento dela. De quando Davi foi ungido rei, até ser coroado rei, Davi levou cerca de 20 anos. Foram 20 anos de espera. E que Davi, em todos os momentos, soube se comportar e não saiu da presença de Deus, não desanimou da promessa, não desanimou, queridos, de aguardar o dia da sua coroação em que Deus cumpriria a grande promessa, o dia D na vida de Davi. Fato é que assim como os filisteus estavam de olho na celebração de Israel, na celebração de Davi, Satanás, o nosso adversário, e aquelas pessoas que nos invejam, que muitas vezes são usados pelo diabo para tentar roubar a nossa alegria, estão à espreita, esperando você dar uma brecha, você baixar a guarda para ele roubar a sua celebração. Quantos crentes em momento de festejo, de alegria, se abateram por pouca coisa? Davi aguardou esse tempo e estava celebrando, e agora chega o dia, o inimigo quer roubar a sua bênção. Portanto, queridos, o texto nos chama para observar, no verso 17, a ação do inimigo. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos perante Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Verso 18. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Reafins. Então, o que fizeram os filisteus? Sabendo da alegria, da vitória de Israel, se incomodaram e subiram contra eles. E a Bíblia diz que quando chegou no vale de Refaíns, eles se espalharam, se estenderam, para apresentar um número maior, fazendo com que Davi e os oficiais e o povo de Israel olhassem no vale e se estremecessem diante da quantidade dos adversários. E muitas vezes o diabo quer nos impressionar com o número do problema, agigantando o problema. Então, ele vem com tenacidade. Então ele vem para cima, vem com estratégia e chega no vale e se espalha para parecer um problema insolúvel. Ou seja, perdemos a nossa vitória, a promessa será roubada, nós não nos alegraremos, porque em nossa volta ali estão os filisteus para acabar com a nossa vitória, nossa celebração tão esperada. E o texto mostra então que eles usam essa estratégia e ele tenta então fazer com que o inimigo faz com que Israel olhasse e observasse a quantidade. Eles se espalharam ali. Então Satanás espera que você e eu nos impressionemos com a forma como ele agiganta o problema, como ele aumenta aparentemente a quantidade, fazendo com que você talvez se desanime. Então, queridos, Davi observou isso, mas ele não permitiu que os filisteus acabassem com a celebração, acabassem com aquela alegria e roubassem-lhes a promessa, porque a intenção era de pegar Davi e torná-lo escravo. Até então, enquanto Davi estava quieto, os filisteus estavam quietos porque Israel era uma espécie de vassalo, que estava uma nação submissa aos filisteus. Quando Davi é ungido rei, eles se incomodam, porque sabia agora que eles se tornariam fortes e venceriam. Então o inimigo não quer que você se fortaleça.
O inimigo não quer que você reaja e que saia debaixo do domínio dele. Então, é isso que os filisteus fizeram. Intentaram para que Israel não pudesse se livrar debaixo da submissão, da opressão dos filisteus e continuasse vassalo. Então eles investiram, porque ele não queria essa libertação. Mas finalmente o povo de Israel se levanta. E Deus unge o rei. Chegou o momento, não apenas do reinado de Davi, o cumprimento particular na vida de Davi, mas também uma promessa de libertação do jugo dos filisteus. E os filisteus não iriam deixar barato. E se levanta contra, e se agiganta diante da nação de Israel. Então a tática deles era exatamente isso. Gerar medo no coração de Davi, gerar medo e instabilidade no coração de Israel. Muitas vezes, queridos, essa é a estratégia que o diabo usa. Gerar medo no nosso coração, gerar instabilidade, insegurança e incerteza. De tal maneira que você duvide que de fato o dia da tua vitória chegou. Que você duvide de fato de que Deus está cumprindo a promessa naquele dia. É tão bom que você não consegue acreditar que isso possa estar acontecendo. E o diabo vem então, assim como os filisteus, para te prender, para que você continue vassalo, para que você continue sob a sua guarda, sob a sua tutela, sob a sua opressão. Então eles queriam que eles se concentrassem na quantidade, se concentrassem no número dos filisteus que se espalharam no vale. Queridos, muitas vezes nós olhamos e parece que os nossos ladrões de alegrias estão crescendo e aquela alegria que Deus nos deu será tirada de nós muitas vezes. Mas Deus não quer que você observe os números. Satanás gosta de usar táticas do medo. E assim foi feito muitas vezes com o povo de Israel, gerando medo no coração. O povo, quando viu atrás dele Faraó e na frente ali o Mar Vermelho, a estratégia do diabo era gerar medo no coração e conseguiu, de maneira que eles ficaram estarrecidos, ficaram amedrontados, e não apenas amedrontados, ficaram inertes, ficaram completamente paralisados, sem nenhuma ação, esperando apenas que Faraó o engolisse, ou talvez o Mar Vermelho o engolisse. Então, queridos, mas Deus era Deus que não apenas deu a promessa a Israel de libertação, mas era o Deus que estava presente numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo, não permitindo a nuvem e a coluna de fogo que o acampamento dos filisteus alcançasse o acampamento dos judeus. Então, Deus, embora os inimigos da nossa alegria, os ladrões da nossa alegria estejam à nossa espreita, não estejam satisfeitos, e uma das suas funções é roubar a sua alegria, a sua celebração, fazendo com que você não cante louvores a Deus, não atribua vitória a Deus, e não se regozije em Deus, e não se alegre, e creia que Deus é o Deus que cumpre a promessa, o inimigo sobe para te aprisionar. Todas as vezes que você conquista uma vitória, saiba que o inimigo tem estratégia e ele vai lutar para roubar a promessa de Deus na sua vida. Quando Deus ressuscitou a Lázaro, a estratégia de Satanás, a partir dos fariseus, era matar Lázaro. Por quê? Matando Lázaro, as pessoas iriam esquecer o milagre que Deus havia feito. Então o diabo tenta matar o milagre de Deus na tua vida. O diabo tenta subir contra, queridos, a vitória que Deus estendeu sobre você. Aquele dia D que Deus prometeu, passaram 20 anos e tua casa está diante de Deus. Passaram 20 anos e você tem um emprego que Deus deu. Passaram 20 anos, talvez, e você conquistou aquela promoção. Ou espiritualmente você está num nível melhor. O diabo vai se levantar? Sim, porque ele é ladrão da alegria. E ele quer roubar esse dia de festa, esse dia de celebração. Então ele sobe contra o povo de Deus. E ele tenta colocar medo no coração do povo e medo no coração de Davi. Em muitas histórias bíblicas nós vamos ver o diabo semeando medo, porque o medo gera incertezas, dúvidas, e no meio das dúvidas nós questionamos a fidelidade de Deus. Nós questionamos a bondade de Deus. Ou muitas vezes, assim como o povo de Israel,
diante do medo, murmuraram contra Deus, duvidando da fidelidade de Deus, da bondade de Deus e do poder de Deus. E de que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Porque eles viraram para Deus e o Senhor nos trouxe para o deserto, porque lá no Egito não tinha cova suficiente. E nos trouxe para morrer aqui. É duvidar da ação de Deus. Davi não duvida. Davi estava preparado. Ele passou 20 anos esperando essa promessa. Ele teve paciência. Mesmo que entre esses 20 anos, 50% desse tempo foi exilado. Queridos, ele estava no deserto da Judéia. Talvez aquele exílio representasse a morte do sonho dele, da promessa esperada por Deus. Mas ele soube esperar com paciência. E não era agora que ele ia permitir que os filisteus roubassem a alegria, matassem o sonho deles, ou destruíssem a vida deles, fazendo com que eles continuassem vassalos, tentando acabar e destruir uma vitória certa de Deus na vida deles. Então, como nós podemos, nos nossos dia a dia, na nossa caminhada, nos nossos desertos da vida, e quando conquistamos a bênção de Deus, que estamos celebrando a bênção de Deus, que o inimigo não quer que você seja livre, e ele quer que você continue vassalo, dependendo dele e sem receber a bênção de Deus, porque quanto mais demora de se receber a bênção, a Bíblia diz que a esperança adiada abate a nossa alma. Então o diabo trabalha para que atrase a bênção de Deus na sua vida. E quando você a recebe, ele fica indignado, assim como os filisteus, e sobe para nos destruir. O que fazer para não permitir que os ladrões da nossa alegria venham roubar a nossa alegria? É claro que o problema era iminente, o problema estava ali, era um exército forte que até a outrora era subjugava a nação de Israel. Tinha que pagar tributos, era vassalo. Então, qual foi a prioridade de Davi? Davi continuou celebrando? Davi ignorou o adversário? De maneira nenhuma. Então, por isso a Bíblia diz que na sensação de bem-estar serve de laço para o tolo. Muitas vezes, quando estamos celebrando, nós baixamos a guarda. Nós esquecemos a prioridade. E nós deixamos muitas vezes que o inimigo venha sorrateiramente e nos jogue no chão. E roube a nossa promessa. E roube a nossa alegria. Mas qual foi a prioridade de Davi diante dos ladrões da sua alegria? Primeira coisa que Davi fez é que ele consultou ao Senhor. Ele mesmo sendo rei, experiente, ele, queridos, depois de tantas vitórias de batalha, ele não ousou confiar na sua coroa. Ele não ousou confiar nas suas experiências, nem no poder bélico, nas suas estratégias de guerra. Ele continuou mesmo. Ele não permitiu que a coroa subisse à sua cabeça, literalmente, mas também no sentido do ego, querido, do seu orgulho. Ele não permitiu. Ele continuou sabendo que Deus era fiel para estar com ele. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Davi fez foi consultar ao Senhor diante daquele iminente perigo que ameaçava a sua coroação e a libertação de todo o povo de Israel. É o que você deve fazer quando os filisteus assim fizeram, que se espalharam no vale, se agigantando diante da pequena nação de Israel no momento. Queridos, a primeira coisa que Davi fez foi consultar o Senhor. E a primeira coisa que eu e você devemos fazer e continuar fazendo não é confiar na nossa coroa. Não é confiar, queridos, na nossa capacidade ou naquilo que nós possamos produzir. Mas buscar a direção de Deus. E ele orou ao Senhor. É isso que a Bíblia fala. A primeira coisa que Davi fez foi buscar a ajuda de Deus. Mesmo sendo rei, ele não se ensoberbeceu. Ele continuou dependente de Deus, mostrando que estava preparado agora para ser rei. Ele, de nenhuma forma, se engrandeceu. E a Bíblia diz que ele buscou o Senhor. O versículo 19 diz: Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe,
porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Não tem nada melhor do que saber que Deus está do nosso lado. E quando eu tenho essa convicção, o que fez com que Davi tivesse a certeza de que quando ele buscasse o Senhor, Deus o responderia. Quando ele precisasse de orientação, Deus o orientaria. Foram exatamente os 20 anos de espera. Então, queridos, o dia da unção dele, passaram-se 20 anos até o dia da promessa. Esses 20 dias, esse período, é um período importante que Deus está nos preparando para sabermos possuir a nossa promessa e não permitir que ninguém as roube. Por isso, queridos, ele estava preparado. O que forjou Davi foram os 10 anos de exílios. Foi a adversidade diante de um urso, diante do leão, diante do Golias, diante de grandes exércitos que se levantaram na época de Saul e que ele e Jonatas e outros guerreiros conquistaram batalhas. Mesmo sendo experiente em tudo isso, ele tinha certeza que ele podia, na hora da adversidade, buscar o Senhor e Deus o ouviria. O que muitas vezes nos faz com que, diante da crise, do ladrão da alegria que vem roubar a nossa alegria, acabar com a nossa celebração, o nosso momento de festa, de celebração, de conquista, é uma coisa que muitas vezes nós nutrimos, é a incerteza de que Deus está conosco. Por isso muitas pessoas, no dia da adversidade, não buscam a Deus, porque não têm a certeza de que Deus estará lá para ouvir. Mas Davi tinha. Por isso não despreze os anos de exílios da sua vida. Não despreze os anos de lutos da sua vida. Não despreze os anos de espera da promessa, porque é ali que Deus está forjando o campeão. É ali que Deus está forjando, queridos, aquele que vai saber lidar contra os adversários que vêm roubar a sua festa, a sua libertação e a sua alegria. Então Davi buscou o Senhor. E ele diz, subirei, Senhor, aguardando uma estratégia do Senhor. Subirei, Senhor. Ele queria uma resposta de Deus e não dos homens. Muitas vezes nós corremos para os homens. Nós precisamos aprender a Davi a buscar a experiência de Deus. Verso 21, 22, ele fez o que o Senhor havia determinado. O segundo passo para vencer o ladrão da nossa alegria, que vem nos destruir, acabar com a nossa festa que Deus nos deu, tão sonhada vitória, tão sonhada promessa que Deus realizou na nossa vida, na nossa história, seja ela qual for. Queridos, obedeça a Deus, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Deus disse, suba, porque eu sairei adiante. Olha só, ele consulta a Deus, e quando ele consulta a Deus, Deus dá a orientação correta. E a orientação é que ele não passe à frente de Deus. E a orientação que Deus dá para Davi serve para a minha vida e para a tua vida. Muitas vezes nós passamos na frente de Deus. Muitas vezes para defender a nossa promessa ou porque achamos que podemos perdê-la, nós queremos passar na frente de Deus. Assim como Abraão e Sara, que Deus havia feito uma promessa e porque eles estavam naturalmente amortecidos, humanamente era impossível crer na promessa, Sara se antecipou, passou na frente de Deus e deu a concubina dela a Abraão. E Abraão a possuiu e nasceu Isaque. E por causa dessa decisão precipitada por Sara e Abraão, porque Abraão poderia muito bem dizer não, a promessa é que o Senhor me dará de você e não da concubina. Não sei se Abraão achou conveniente, porque ele nem questionou. E ele foi lá, possuiu a escrava, a serva de Sara, e então os dois passaram à frente de Deus, querido, e deram com os burros náguas. Portanto, não passe à frente de Deus. A orientação que Deus deu a Davi, suba. Mas olha só o que o texto diz. Verso 19, Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio a Davi a Baal, Perazim, e os derrotou ali, e disse, rompeu-se o Senhor, os filisteus inimigos diante de mim, como rompem águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perzim. Obedeça a Deus.
mais vale obedecer do que sacrificar. Deus não espera que levantemos as mãos nos cultos, que coloquemos versículos bíblicos nos nossos status. Deus não se empolga com isso. O que chama a atenção de Deus é um coração obediente. E se tem uma maneira de derrotar os nossos ladrões de alegria, que vêm nos roubar a alegria, acabar com a nossa celebração e a nossa vitória, é uma vida de obediência. E ele então tem a segunda lição, Davi obedece. Versículo 20 e 21 nos mostra essa realidade, Davi obedecendo. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens o levaram. Observa que quando Davi vence, Davi não toma para si a vitória. A terceira realidade que você e eu, a terceira lição que eu preciso aprender, primeiro é buscar o Senhor, depender do Senhor. Segundo é obedecê-lo naquilo que ele nos diz. Não saia na frente do Senhor, deixe que o Senhor vá adiante. Terceiro lugar, obedeça. Segundo lugar, obedeça. Terceiro lugar, dê a glória ao Senhor. O que Davi fez? Chamou aquele lugar de Baal Perazim. Por quê? Porque disse: o Senhor rompeu os filisteus adiante de nós, os nossos inimigos. Como água os rompeu. Então ele reconhece que a vitória vem do Senhor. Dê louvores a Deus. Renda glórias ao nome do Senhor Deus. Essa é a terceira lição, ó Deus, que quando nós atribuímos a glória a Deus, nós sabemos que Deus pelejou por nós e o diabo não consegue roubar a nossa alegria, porque Deus, ele é galardoador daqueles que o invocam, daqueles que o buscam, e você sabe que quem é o benfeitor da sua vida. Então, essa é a terceira estratégia que Davi tem. Primeiro, a obediência. Primeiro, a prioridade dele é buscar o Senhor, mostrando dependência de Deus. Segundo, é a obediência. Terceiro, é dando glórias a Deus, agradecendo a Deus pela vitória do Senhor. Observem então, queridos, que o inimigo... E outra coisa, olha só o que aconteceu. O Senhor o rompeu como água e entregou na mão de Davi os seus inimigos, e eles fugiram, deixando os seus ídolos. Era muito comum as nações, quando saíam para pelejar, eles saíam confiados nos seus deuses. Então eles levavam os seus ídolos, levavam os seus deuses, confiando que os seus deuses iriam estabelecer a sua vitória e seria garantia de que eles seriam vencedores. Mas todos os ídolos diante de Deus são envergonhados e caem por terra. O Deus desse século não é maior do que o Deus que está contigo na batalha. Mas isso só é possível quando consultamos a Deus. E quando consultamos a Deus, estamos chamando Deus para ir adiante dessa guerra. E aí experimentaremos a vitória. Obedecemos a estratégia do Senhor. Ficamos onde Deus nos ordenou. E quando temos a vitória, nós damos louvor a Deus. Nós damos glória a Deus. Mas o inimigo pode voltar pela segunda vez. Não baixe a guarda depois que você vence o inimigo. Eles deixaram seus deuses, porque os seus deuses não serviram de absolutamente de nada. A Bíblia vai falar: quem é Deus como o nosso Deus? Não há Deus como o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, maior é o que está em nós do que aqueles que está no mundo. Então, saiba de que você tem um Deus que é maior do que os deuses que tentam roubar a sua alegria. Saiba que você tem um Deus que é maior do que os ladrões da alegria. Portanto, tenha convicção de que o teu Deus é maior do que qualquer outro Deus sobre a terra. Portanto, queridos, Davi sabe disso. E esses homens fogem, e os seus ídolos não serviram de nada, caíram no chão. Davi e os seus homens pegaram os ídolos, mas o inimigo voltou. Então, a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A ideia da construção do grego, quando fala que o inimigo, que nós devemos resistir ao inimigo, não é dizer saia em nome de Jesus que ele vai sair. Queridos, é uma questão de resistência. Isso demanda esforço, demanda luta. O inimigo não vai desistir de roubar a sua alegria. O inimigo não vai desistir de te tornar preso e cativo a ele. Então não baixe a guarda diante da possível vitória. Olha só que o texto nos mostra no verso 22. Os filisteus tornaram a subir
e se estenderam pelo vale de Refaim. Fizeram de novo, fugiram, mas voltaram outra vez. Olha só o que o texto nos diz. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu. Olha só, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Olha só o que o texto fala. A primeira vez Davi subiu, orou ao Senhor e o Senhor disse: sobe, Davi. Os mesmos inimigos voltaram e fizeram a mesma estratégia. Se estenderam no vale ali onde eles estavam. Se estenderam no vale. Davi, ele não usa a mesma tática. A mesma experiência para vencer os inimigos na primeira batalha não significa que vai servir na segunda. É por isso que nós precisamos estar buscando a Deus todo dia. Porque não é porque Deus mandou que Davi subisse e Davi subiu. Foi a primeira estratégia. Os mesmos inimigos voltaram e usaram a mesma estratégia. Davi podia pensar assim: o Senhor já me deu nas mãos e eu vou subir contra eles e vou investir e Deus vai me dar. Davi não. Davi, pela segunda vez, ele volta, ele não dá prioridade à guerra. O grande problema nosso é que nós damos prioridade à guerra. Nós damos prioridade às urgências da vida. Nós damos prioridade às demandas. A coisa acontece e nós saímos correndo para resolver. Porque achamos que não temos tempo para consultar a Deus. A estratégia de Davi era, primeiro, ter tempo de buscar a Deus, depois ir para resolver o problema. Nós fazemos diferente. Nós queremos nos livrar do problema e saímos para resolver o problema. Depois que apanhamos tanto, depois que sofremos tanto, é que nós vamos buscar a Deus. Então aprenda, parar para buscar a Deus é uma estratégia de guerra. Parar para orar, buscar a direção a Deus, faz parte da estratégia de guerra. E é uma estratégia vitoriosa, potencialmente vitoriosa. Então parar para orar não é perda de tempo. Não adianta sair apressado, lutando. Ah, eu tive experiência, eu fiz isso e deu certo. Eu vou fazer novamente e vai dar certo. Não é assim. Observa que ele viu o mesmo adversário no mesmo lugar e espalhado da mesma forma. Davi parou para consultar, mas a estratégia era diferente. Dessa vez o Senhor disse: você não sobe, você rodeia por detrás. E quando vocês ouvirem um barulho de marcha, então o Senhor saiu na frente e feriu os seus inimigos. Observa isso, queridos. Olha só, o verso 23 diz assim: Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não subirás, rodearás por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pelas costas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor que sai diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. É tão bom quando você consulta a Deus, quando eu aprendo a consultar a Deus, e não apenas a isso, a descansar, a esperar a hora de Deus, a esperar o momento de Deus, porque quando nós fazemos isso, é Deus que sai adiante, e é Ele quem fere os nossos adversários. Sabe por que perdemos guerra? Porque não sabemos esperar, porque muito menos oramos, e porque não oramos, não temos direção, não temos estratégia, e o problema, o ladrão da alegria vai se agigantando. E nós saímos para tentar resolver, dando tapa de qualquer jeito. Golpeando sem saber onde está o nosso inimigo e como guerrear a nossa guerra. Mas quando você busca a Deus, você tem paciência, espera em Deus. Espera a ordem de Deus. Porque Deus disse assim: vai por trás. E quando ouvirdes o estrondo de marcha por detrás, o Senhor saiu na frente e vai ferir eles no arraial. Então Davi teve que esperar a ordem de Deus. O que acontece é que muitas vezes nós não temos paciência para esperar. E se tem uma coisa, um adversário, uma estratégia que o diabo faz para roubar a nossa alegria, roubar a nossa vitória, é a impaciência. A impaciência nos faz tropeçar. Se precipitar, é por isso que é usado a palavra de precipício, é a mesma coisa de se lançar em um precipício, em um abismo. Então, não tenha pressa, espere
a direção de Deus. E a Bíblia diz que quando Davi ouvisse o grande estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então ele se apressaria. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Meu irmão, a provisão de Deus qual foi? Quando você prioriza buscar a Deus, quando nós obedecemos a estratégia de Deus, a sua palavra, quando damos glória a Deus, amém? Quando atribuímos a Deus a nossa vitória, quando, queridos, sabemos que dependemos de Deus, nós sabemos que Deus vai nos dizer, vai nos falar, e nós aprendemos a depender de Deus, nós temos resposta de Deus, nós temos a provisão de Deus. Qual foi a provisão de Deus? Versículo 23, orientação. Sabe que muita gente não sabe o que fazer nas crises, nas lutas? Porque não busca a Deus. E se não busca a Deus, não lê a palavra, não tem orientação. E se tem uma coisa que nos livra dos ladrões da nossa alegria, é buscar a orientação de Deus. Versículo 24, qual é a provisão de Deus? A sua presença. O Senhor disse a Davi que esperasse até que ouvisse um som de marcha pelas copas da amoreira. E a presença do Senhor estaria, e ela passaria adiante dele. A melhor coisa é você não passar na frente de Deus, mas é permitir que Deus passe adiante de vós. Mas isso requer dependência e paciência em Deus. Davi tinha paciência, porque ele esperou 20 anos. Ele não ia esperar um estrondo? Quando nós aprendemos e tiramos as lições das nossas lutas, das nossas crises, e aprendemos nela a esperar, nos tornamos perseverantes. E a perseverança nos leva à esperança. E aí nós esperamos a vitória e a promessa se cumprir. Então, para quem esperou 20 anos a promessa, esperar um estrondo era muito mais fácil. Aprenda a esperar em Deus. Muitos erros das nossas vidas é porque não esperamos, nos precipitamos. Portanto, a provisão de Deus. E no verso 25, a libertação. O ladrão da alegria de Israel, os filisteus, os ladrões, não conseguiram acabar com a festa, nem roubar-lhes a promessa e nem a sua libertação. Então, vamos concluir dizendo que existem alguns passos que precisamos dar para vencer, superar os ladrões que vêm roubar a nossa alegria, roubar a nossa festa, roubar as nossas promessas. Primeiro, priorize a Deus, não a guerra. Não priorize a guerra, não priorize o problema, não priorize as adversidades, priorize a Deus. Segundo, obedeça a orientação de Deus. Tem gente que ora, quando sai dali, vai, toma o problema de novo e tenta resolver. Obedeça a Deus. Terceiro, deixa que Deus vá na frente. Quando você obedece, quando você busca, tem orientação e obedece, é Deus que passa na sua frente e não você. Não tente passar na frente de Deus. Deixa Deus tomar as rédeas, por mais que você ache que vai demorar. Amém? Quarto, tenha paciência. Aprenda a esperar. Fortaleça a sua fé, dando glória a Deus, como Abraão fez. Dando glória a Deus. Queridos, dependa de Deus. Dependa de Deus. E então você terá a provisão de Deus, terá a presença de Deus e terá a provisão de Deus. E vitória sobre o ladrão da nossa alegria. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar na nossa casa de tudo isso. Pai, muito obrigado pela palavra. Assim como Davi, ó Deus, que esperou 20 anos pela promessa. Significa que aquela promessa que o Senhor tem para os teus irá se cumprir, independentemente dos exílios, dos desertos, dos Saús, dos inimigos que se levantam e até mesmo dos filisteus. Deus, tu cumpre a promessa. Ó Deus, tu és fiel e vela pela tua palavra para cumpri-la. Deus, ajuda-nos a não priorizar as batalhas, mas priorizar a busca pelo Senhor. Depois sair para a batalha. Muitas vezes, Senhor, nós saímos para a batalha, apressados, sem consultar o Senhor. Por isso apanhamos, por isso sofremos e vivemos abatidos, frustrados, derrotados e tristes.
Esse texto me ensina a não priorizar a guerra, mas priorizar a vida de oração, a busca pelo Senhor. Depois, ensina-nos a ter obediência às orientações que o Senhor vai nos dar. Temos que buscar o Senhor crendo que o Senhor vai nos dar diretrizes, e as diretrizes são para ser obedecidas. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos corações pacientes. Dá-nos corações que reconhecem que a vitória vem do Senhor, não de nós. Ó Deus, dá-nos corações para que saiba esperar e não passe à frente do Senhor, mas que creia que Tu vais adiante de nós. Abençoa, meus irmãos, em cada um na sua luta, na sua peleja. Eu quero hoje contaminado. Abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.